Boa tarde a todos. Vou iniciar aqui a aula de hoje, tá? Então, semana passada, estava doente, estava muito ruim na garganta e não pude ministrar, não pude ter atividade presencial, síncrona, né? Mas a gente a gente verifica alguma segunda-feira para repor o horário da semana passada, tá? A gente combina uma semana antes. Do que vocês já estudaram, do que eu já passei, alguém tem alguma dúvida? Queria já começar tirando alguma dúvida? Não? Tá, então a gente vai avançar. Então hoje a gente vai para o que estava planejado para a semana passada. Tá todo mundo escutando bem? Só para confirmar. Sim, professor. Bem, professor. Tranquilo, professor. Tá, eu estou colocando aqui na tela, tá enxergando experimentos de Bernoulli? Isso. Tá. Então a gente vai concluir aquela parte mais introdutória de teoria das probabilidades e entrar realmente em variáveis aleatórias. E esse experimento de Bernoulli, ele ajuda a gente nas duas coisas, a gente juntar um pouco dos conceitos que nós trabalhamos e começar a visualizar, pensar em termos de variável aleatória. Então, nós falamos na última aula, né, sobre independência de eventos, sobre condicional, probabilidade condicional, né? Então, é quando eu afirmo ou eu faço alguma consideração sobre o resultado do experimento, então é certeza que a característica X vai acontecer, ou considerando que a característica X aconteceu ou vai acontecer, qual a probabilidade do evento também ter a característica Y? Só um momento, só um momento. O que foi, Lucas? Opa, voltei, desculpa, tive um pequeno problema aqui. Tá. Então, estamos falando de experimento de Bernoulli. Tá? Na última aula, nós falamos sobre eventos independentes, probabilidade condicional, né? Então, vou executar um experimento aleatório dos possíveis resultados, né, do meu espaço amostral, eu posso definir vários eventos diferentes. O evento X, em que os resultados têm número par, é o resultado par. O evento Y, onde o resultado é um número, digamos que os possíveis resultados são números, né? Números acima de 10. O evento Z pode ser resultados pertencentes aos números racionais. Então, assim, dentro de um único espaço amostral, eu posso definir vários eventos diferentes, que vão ser, então, vários conjuntos diferentes ali, subconjuntos diferentes. Entre eles pode ter interseção, eu posso ter esses eventos e subconjuntos na situação onde não tem interseção, que são aqueles mutuamente exclusivos ou disjuntos, né? E eu posso ter situações em que eu vou definir, olha, o resultado ele é do subconjunto X, ou seja, ele pertence ao evento X.
qual a probabilidade de que ele também pertença ao evento Y? Então, é basicamente isso minha probabilidade condicional. Qual é a probabilidade de que um evento ele faz parte de dois... Desculpa, um resultado que vai sair, qual a probabilidade de que o resultado que vai sair ele faz parte de dois eventos ao mesmo tempo, ele está na interseção entre os dois eventos. Só que aí eu tenho que ter bastante cuidado, é isso que a gente tem que tomar bastante cuidado, e aí a parte da interpretação e da organização das ideias vai influenciar muito. Uma coisa, vou colocar aqui, eu perguntar qual é a probabilidade, por exemplo, de ocorrer um resultado que pertence ao evento X, botar assim, evento A, por enquanto a gente está teoria de probabilidade, a gente usa normalmente a letra maiúscula. Então, qual a probabilidade do meu resultado pertencer ao evento A e também pertencer ao evento B? Então, nessa situação, se a gente pegar lá aquele diagrama de Venn, eu tenho o A e tenho o B. Então, aqui o meu A e aqui o meu B. Quando eu pergunto aqui qual a probabilidade do evento pertencer a A e a B, ou a probabilidade de ser um resultado que está na interseção de A e B, então, eu não estou dizendo que eu ainda não sei quais são os possíveis resultados, ainda não executei meu experimento, eu vou sortear agora e eu quero saber qual a probabilidade que esse resultado ele vai estar aqui na interseção. É isso que eu estou perguntando. Na outra situação, e aí é que eu não tenho informação nenhuma, eu não sei ainda se o resultado que vai sair ele faz parte do A, ou se ele faz parte do B, ou se ele faz parte do A e do B ao mesmo tempo, que é o que me interessa, ou se por acaso ele nem faz parte nem do A nem do B. Né? Então essa é uma situação. Eu seria, por exemplo, perguntar qual é a probabilidade, eu estou em casa e daqui a 3 horas eu vou sair. Preciso ir para a parada de ônibus e para a universidade. Qual é a probabilidade de que quando eu for para a universidade esteja chovendo e o ônibus atrase? Né? Então, eu não defini nada, eu não sei nenhuma coisa nem outra ainda. Então, qual é a probabilidade de que quando eu for, vai estar chovendo e o ônibus vai atrasar? Então, evento A, o ônibus está chovendo, evento B está atrasado. Diferente de eu perguntar, olha, daqui a 3 horas eu vou para a universidade. E eu já sei, eu olhei a previsão do tempo e é certeza que vai estar chovendo. Eu sei que vai estar chovendo na hora que eu for para a universidade, para a parada de ônibus. Então, se vai estar chovendo, admitindo que vai estar chovendo, tendo certeza que vai estar chovendo, então é essa condicional barra B aqui. Sabendo que está chovendo, qual é a probabilidade do ônibus também atrasar? Né? Então, o resultado que vai ocorrer, ele também está na interseção, igual aqui, né? Igual nesse quadrado aqui da esquerda, ele também está na interseção. A diferença é que quando eu for olhar para o meu espaço amostral, eu vou olhar agora só para o que está dentro do B. Né? Na primeira situação aqui, nesse primeiro caso aqui, vou botar aqui caso 1. Nesse primeiro caso 1, quando eu quero calcular qual a probabilidade do que está na interseção, eu considero todo o meu espaço amostral. No meu caso 2, eu pego esse mesmo... Deixa eu ver aqui se consigo copiar. Eu pego esse mesmo mesmo cara aqui, consegui colar onde eu queria, mas deixa eu ver. Vamos aqui. Eu pego esse mesmo... Eu pego esse mesmo aqui, só que na hora de olhar, eu só vou olhar para quem está... Tá, deixa eu pegar aqui. Eu só vou olhar, marcar aqui de amarelo, para essa parte aqui do B. Eu não vou olhar para mais nada. Então, na primeira situação, eu olho para tudo com a probabilidade de ser alguém na interseção. Na segunda situação, eu já disse que o B ocorreu, então eu vou olhar só para o B. Olhando só para o B, qual é a probabilidade de sair alguém que está aqui na interseção. Né? Aí então, tem que tomar bastante cuidado com isso.
E há situações, há eventos em que, quando eu calculo essa minha probabilidade condicional, esse segundo caso aqui, a probabilidade do A ocorrer, dado que esse B ocorreu, ele não muda, continuo com a mesma probabilidade. Nessa situação, vou botar para cá. Então tem aqui eu tenho aqui um caso particular desse 2, né, que é quando os eventos são independentes. Então, se eles forem independentes, eu vou dizer que a probabilidade do A dado B é igual à própria probabilidade do A. Ou seja, eu dar a informação de que o B ocorreu, não influencia em nada o meu resultado. Essa é a ideia dos eventos independentes. E aí, para eles serem independentes, basicamente, o que vai acontecer é que se eu olhar para esse diagrama aqui, do 2, eu não perco em termos de proporção. Então, assim, voltando aqui, olhando mais para cá para o lado de novo, olhando esses dois gráficos, né? Se eu pegar, eu quero qual a probabilidade do A. Não, tá, desculpa, deixa eu fazer assim, para ficar mais claro. Assim. Se eu olhar aqui só para essa figura 2, né? Se eu pegar qual a probabilidade do A. Então, se eu olhar só para o A, eu vou ter aqui esse A inteiro, né? Aqui, esse cara todo aqui, sobre o espaço amostral todo. Aí eu tenho aí uma determinada proporção. Essa quantidade em A, pensando naqueles eventos equiprováveis e disjuntos todos, se eu contar, então, quantos tem aqui no A dividir por quantos tem no espaço amostral todo, eu vou ter uma certa proporção, que é a minha probabilidade do A ocorrer. No evento independente, quando eu dou a condição de que o B ocorreu, eu só olho para cá, para a parte que está marcada em amarela. E eu contabilizo só o que está aqui na interseção. Então, quantos tem aqui na interseção, dividido por quantos tem no total em B. E a ideia é que essa proporção vai se manter. O A em relação ao todo é a mesma proporção do que a interseção em relação ao B. É por isso que aparecem os eventos independentes. A proporção, a probabilidade, a chance não muda. E a gente tem, então, essa regra. A probabilidade do A dado B é igual à probabilidade do A. E para eles serem independentes, então, como eu estou dizendo que tem que manter essa proporção na interseção pelo B, significa que eles não podem ser disjuntos. Porque se eles forem disjuntos, automaticamente, quando eu digo que os eventos são disjuntos, não pode ter interseção entre eles. Né? O A e o B. Se eles são disjuntos, eu não tenho interseção entre eles. Então, nessa situação aqui, eles são dependentes. Né? Nessa só eles dependem. Depende o resultado que vai sair de um, depende que não seja do tipo do outro. Né? Então, esse caso aqui não são eventos independentes. Toda vez que tiver, olha, os eventos são disjuntos ou são mutuamente exclusivos, significa que eles não são independentes. Toda vez que tiver que eles são independentes, significa que eles não são disjuntos. Né? E eu posso ter evento que também não é nenhuma coisa nem outra, nem são independentes e nem são disjuntos. Existe interseção entre eles, então eles não são disjuntos, mas essa interseção ela não tem a mesma proporção comparado o evento original com o todo. Né? Então, posso ter as três situações. Não é nem disjunto nem independente, é independente ou é disjunto. Né? Então, isso é recapitulando da aula passada. E aí a gente entra no chamado experimento de Bernoulli, que são experimentos onde eu repito várias vezes o mesmo experimento. Na verdade, o experimento de Bernoulli eu vou fazer um experimento que é repetir várias vezes a mesma coisa. Em cada uma das vezes que eu repito exatamente a mesma coisa. Então, por exemplo, jogar uma moeda para cima. Vou pegar uma moeda e jogar para cima. Jogar uma moeda para cima uma vez e observar o resultado é um evento aleatório, um experimento aleatório.
O experimento de Bernoulli é pegar isso e repetir várias vezes, repetir 10 vezes. Então, vou pegar a moeda para cima e repetir 10 vezes isso. E no final, olhar o que aconteceu, o resultado inteiro das 10 jogadas. Né? Ou jogar para cima 5 vezes e olhar o resultado das 5 jogadas. Jogar para cima 100 vezes e ver o resultado das 100 jogadas. Então, o experimento de Bernoulli é isso. Repetir o mesmo experimento N vezes. O que é importante, além disso, de repetir N vezes o mesmo experimento, em cada rodada, em cada tentativa, né, eu vou ter só duas opções, verdadeiro ou falso, 0 ou 1, certo ou errado, tanto faz o que eu defino, mas eu só tenho duas possibilidades, e essas possibilidades elas são independentes entre uma rodada e outra. Então, vou jogar a moeda para cima. Na primeira vez, pode ser cara ou coroa. Quando jogar a moeda para cima a segunda vez, continua. Ou cara ou coroa. E a probabilidade de sair cara ou coroa não é influenciada pelo que saiu antes. Não importa se na primeira vez saiu cara, na segunda vez a probabilidade de cara e coroa continua a mesma. Na terceira vez que eu jogar a moeda, continua a mesma coisa, mesmas possibilidades e mesmas probabilidades. Na quarta vez, mesmas possibilidades e mesmas probabilidades. Então, é o mesmo experimento executado N vezes com independência entre um e outro. Então, esse é o meu experimento de Bernoulli. Aí pode ser jogar a moeda para cima, pode ser para observar, por exemplo, se choveu, em determinado dia, se choveu ou não, e admitindo que nessa situação eu teria que admitir que se hoje choveu, isso não vai influenciar se vai chover amanhã ou não vai influenciar se vai chover depois ou não, isso vai. Né? E eu quero saber, nesse experimento, olha, eu vou então executar 30 vezes a mesma coisa, e eu quero saber dessas 30 vezes qual é a probabilidade de exatamente 10 vezes sair o resultado zero, o falso, o negativo, sei o nome que eu estiver dando. Né? Então, só tenho duas possibilidades, 0 ou 1, eu quero saber em qual a probabilidade de que das 30 rodadas, em exatamente 10 vezes saiu 0. Não importa se foram os 10 primeiros resultados, se foi alternado, se foram os 10, não importa onde, em que posição saíram esses zeros. Importa que foram exatamente 10 zeros. Exatamente 10 zeros e, obviamente, 21. Né? 20 números 1, já que eu joguei 30 vezes. Né? Então, eu quero saber qual é essa probabilidade. Para fazer essa continha, pegando aqui um quadro, a gente pensar assim. Se a gente for lá para pensar em listar tudo, eu teria o seguinte, então meu espaço amostral, colocaria assim. Meu espaço amostral, só para facilitar, bora admitir que eu joguei a moeda para cima 3 vezes. Né? Então, eu joguei a moeda para cima 3 vezes. Uma possibilidade, 0, 0, 0. Vou admitir que 0 é cara e 1 é coroa. Tá? Então, a possibilidade de ser 0, 0, 0, outra 0, 0, 1, outra 0, 1, 0. Né? Vou usar aqui binário só para facilitar a nossa vida aqui. Né? 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1. Tá, então, 8 possibilidades. Então, esse meu espaço amostral vai ter aí esses 8 resultados possíveis. Então, joguei a moeda para cima 3 vezes. Quero saber qual é a probabilidade de que em exatamente duas vezes, saiu coroa, né? Saiu o número 1. Então, exatamente duas vezes saiu coroa, seria esse, mais esse aqui, né? Então, esses 3 resultados, eles me dão o que eu quero. Né? O número 1 apareceu 2 vezes. Esses resultados, eles são disjuntos. Ou sai um resultado ou sai outro. Então, eu pensar que, assim, da forma como eles estão listados aqui, são resultados disjuntos. Eu tenho que pensar o meu experimento é a combinação dos 3, né?
Então, ou saiu 000 ou saiu 001. Não existe um resultado, olhando os três, que esteja em um e em outro ao mesmo tempo. Então, são eventos, são resultados disjuntos aqui. Cada um deles eu posso chegar como resultado disjunto. Então, essa probabilidade que eu estou perguntando, qual é a probabilidade de que o número 1 apareceu duas vezes, apareceram duas vezes a coroa, eu posso calcular como sendo a probabilidade de ocorrer o 0, 1, mais a probabilidade de ocorrer o 1, 0, 1, mais a probabilidade de ocorrer o 1, 1, 0. Pegando aquele nosso terceiro axioma da probabilidade. Então, basta eu somar esses três. Aí, somar esses três, eu tenho que calcular agora a probabilidade de cada um deles. Então, qual é a probabilidade de sair 0, depois sair 1, depois sair 1? Então, quando eu for calcular essa probabilidade aqui, só do 0, 1, quando eu olhar só para esse resultado 0, 1, para eu pensar na probabilidade dele ocorrer, eu vou agora recorrer ao entendimento de que cada um deles é outro experimento aleatório, né? É um experimento aleatório, onde só tem duas possibilidades, e que são independentes. Então, qual é a probabilidade da primeira moeda sair cara, e a segunda moeda sair coroa, e a terceira moeda sair coroa? É isso que eu estou perguntando no final, quando eu quero qual a probabilidade de 0, 1. Então, qual a probabilidade da primeira moeda cara, segunda coroa e a terceira coroa? Então, eu E em todos. Como eu sei que é independente, a terceira moeda, a probabilidade de ser cara ou coroa para ela não importa o que aconteceu na segunda, que também não importa o que aconteceu na primeira, não. Como são independentes, então eu sei que basta eu multiplicar tudo. Então, qual é a probabilidade de na primeira saiu? Qual é a probabilidade de na primeira, só para esse cara aqui, qual é a probabilidade que na primeira moeda saiu coroa? Aí é 0,5. É cara, na verdade, né? 0,5. Não melhorou muito, mas tá. Qual é a probabilidade que na segunda vez saiu cara? Aí também 0,5. Na terceira vez também cara, aí também 0,5. Ficou pequeno aí, mas 0,5 é 0,5 é 0,5. Então essa é a probabilidade aqui para esse caso, né? Para o outro, também vai ser a mesma coisa, né? Vai ser 0,5 vezes 0,5 vezes 0,5. 0,5, vou botar só aqui a terceira, né? E para o último, também é 0,5 a terceira. E aí basta eu somar tudo. Então, é 3 vezes 0,5 a terceira. Tá ok até aqui? Alguém tá com alguma dúvida? Tudo ok. Então, esse caso é esse aqui. Agora, bora pegar uma outra situação que, digamos que é a mesma moeda, é a mesma... Vou copiar aqui para facilitar aqui a nossa vida. Eu estou executando um experimento. Estou de novo executando um experimento. Que tem essas... que só tem verdadeiro ou falso. 0 ou 1. Em cada vez que executo, é independente um para o outro, as probabilidades não mudam. Então, é um experimento de Bernoulli. Você sempre tem que lembrar, olha, só tem duas possibilidades em cada rodada individual e não muda as probabilidades. E eu vou definir aqui, ó, a probabilidade, agora nessa situação aqui, diferente da moeda onde era equiprovável, nessa situação aqui agora, eu vou dizer que ó, a probabilidade de sair 0 é 0,2 e a probabilidade de sair 1 vai ser então 0,8. Tá? Então 0,8 a probabilidade de sair 1, 0,2 a probabilidade de sair 0. E a minha pergunta, qual é a probabilidade do número 1 aparecer duas vezes? Aí vai ser aquela mesma continha de agora. Então, a probabilidade de sair 0, 1, 1, mais probabilidade de sair 1, 0, 0,
mais a probabilidade de sair é 0. O que muda agora? O que muda agora é porque não é meio para todo mundo, né? Eu errei bem aqui, né? Esse aqui é 101, né? Então, 101. Então, o que muda agora é que a probabilidade não é mais meio para cada um. Agora, essa situação é 0,2 para o 0 e 0,8 para o 1. Olhando aqui para o primeiro, probabilidade de sair o resultado 0, 1, 1. Experimento de Bernoulli, independência entre cada um, as probabilidades não mudam. Se a independência em cada um, então a probabilidade de sair 0 a primeira vez é 0,2, 0,2, independente entre eles. Então, se for independente, eu saio multiplicando as coisas, né? Vezes, probabilidade de sair o número 1, 0,8. A probabilidade de sair o número 1 de novo, 0,8. Por outro caso aqui, mesma ideia, independente entre eles, probabilidade de sair 1 a primeira vez, 0,8. Sair depois o 0, 0,2. E sair 1 de novo, 0,8. E o último aqui, 0,8 vezes 0,8 vezes 0,2. Então, o que é que eu percebo? Não importa qual é a sequência, né? Se é 0, 1, 1, 0, 1 ou 1, 0. Toda vez que mantém a mesma característica, o número de 1 é 2, o resultado individual para eles é o mesmo, 0,2 vezes 0,8 ao quadrado. Né? E além disso, ele aparece 3 vezes. Né? Então, é 3 vezes 0,8 ao quadrado vezes 0,2. Tá ok aqui, entenderam? Essa continha no final. E aí, o que é importante daqui para a gente é porque eu posso generalizar. Aqui eu fiz para 3. E se fosse para 100 vezes, joguei, é o mesmo experimento, onde o 0 é 0,2 a probabilidade, 1 é 0,8 a probabilidade, independente entre cada um deles, e eu vou jogar 100 vezes para ter um resultado. Se eu for fazer desse formato aqui, eu vou ter que montar um espaço amostral aqui com 2 elevado a 100 resultados possíveis, né? Que só para listar isso tudo ia gastar um tempão e depois eu contabilizar. Então, assim, seria um esforço muito grande, onde eu posso, na verdade, generalizar. A partir do que eu vi aqui, eu posso generalizar. Como é que a gente vai generalizar? O que ocorre é assim. Então, primeiro, olhando para essa parte aqui. Então, essa parte aqui, o que é? Aqui é só das probabilidades individuais. Esse 0,8 ao quadrado, então 0,8 é a probabilidade de ter dado positivo, o número 1. Quantas vezes eu quero que esse número 1 apareça? 2 vezes. Então 0,8 ao quadrado. E esse 0,2 é o complemento, né? Então o que eu não quero que apareça é o complemento do 0,8. Quantas? Eu joguei 3 vezes. Se 2 vezes já apareceram o número 1, então uma vez vai aparecer o número 0. Então, bem aqui é 0,2 elevado à primeira. Então, de um modo geral, esse cara aqui é a probabilidade do 1 elevado a n, na verdade, chamar de k, a k, que é quantas vezes eu quero que ele ocorra, vezes a probabilidade do 0, ou depende do livro, se vocês pegarem, vai estar a probabilidade do 1 menos a probabilidade do 1, que seria o complemento da mesma coisa, né? Elevado a n menos k. Ou seja, quantas vezes falta para eu chegar no número de rodadas. Entenderam esse pedaço aqui? Então, eu joguei para cima 100 vezes. Dessas 100 vezes, qual é a probabilidade de que apareçam exatamente 10 vezes o número 1? 10 vezes apareça o verdadeiro, 10 vezes apareça tal coisa. Então, é a probabilidade dele
daquilo que eu quero que apareça elevado a 10 vezes o complemento dessa probabilidade, né, o que eu não quero que apareça, elevado a 90, que é para poder chegar nos 100. Isso para cada possibilidade de resultado, né, individual. Só que isso pode aparecer, né? Se eu tô pegando, jogando para cima 100 vezes, o número de resultados individuais em que pode aparecer 10 números 1, exatamente 10 números 1, são muitos. Eu tenho que contar ali quantas vezes isso pode acontecer. Que é exatamente esse 3 aqui, né? Então, o que é esse 3 aqui? Esse 3, nesse nosso exemplo aqui de cima, ele veio porque eu listei todo mundo e contei. Olha, 3 vezes aparecem resultados que satisfazem, que é o que eu quero. Mas e se eu não listar todo mundo para contar? Como é que eu faço? Aí a gente recorre lá àquelas técnicas de contagem. Então, estudaram lá as técnicas de contagem? Tem regra do produto, combinação, arranjo, dependendo do que eu quero, né, contar, uso uma regra diferente. Então, eu tenho, assim, de uma forma bem simples, né? Eu tenho, por exemplo, 3 possibilidades. Eu tenho 3 possibilidades e eu quero saber quantos resultados possíveis eu posso preencher. Então, qual é o que nós tínhamos aqui? Se eu para preencher cada uma dessas posições, eu pegar conjuntos diferentes, ou eu pegar o mesmo conjunto, mas com reposição, a gente aplica aquela regra do produto. Basta ir multiplicando todo mundo. Né? Então, por exemplo, eu tenho três conjuntos diferentes. Para a primeira posição, eu vou pegar alguém do conjunto 1, para a segunda posição, alguém do conjunto 2, para a terceira posição, alguém do conjunto 3. Então, de quantos resultados possíveis diferentes eu consigo montar aqui? Aí basta fazer aquele produto lá. Então, a quantidade no conjunto 1 vezes a quantidade no conjunto 2 vezes a quantidade no conjunto 3. Em muitas situações, eu tenho um único conjunto. Em muitas situações, eu tenho um único conjunto. Então, vou pegar alguém para colocar na posição 1, alguém para colocar na posição 2, do mesmo conjunto, e alguém para colocar na posição 3. Se for com reposição, se pode repetir o mesmo elemento, aí eu aplico de novo a regra do produto, sendo que vai ser n vezes n vezes n, já que todo mundo vem do mesmo conjunto. Se é sem reposição, olha, escolhi alguém para a primeira posição. Quando eu for escolher alguém para a segunda posição, não posso mais repetir aquele que está na primeira. E quando eu for escolher para a terceira, não posso repetir quem está na primeira e na segunda. Aí eu tenho que usar uma regrinha diferente. Né? Então, eu tenho N possibilidades quando eu for escolher o primeiro. Quando eu for escolher o segundo, eu não posso repetir. Então, eu vou usar N menos 1. É quanto resta lá dentro. Quando eu for escolher para a terceira posição, eu não, como é que sai esse negócio aqui? Quando eu for escolher para a terceira posição, só um momento. Quando eu for escolher para a terceira posição, eu já tirei 2, um para a primeira e outro para a segunda. Então, subtrai aqui, né? N menos 2. Então, subtrai aqui. E assim vai. Se forem 4 posições, é N menos N, vezes N menos 1, vezes N menos 2, vezes N menos 3, assim vai. Aí, essa regrinha aqui, que é o nosso famoso arranjo, de uma forma genérica, o que ele está fazendo, nosso arranjo, é N fatorial sobre N menos N menos K fatorial. Né? Então, o K é o número que eu quero,
E o N é o número de possibilidades que eu tenho lá dentro. Tá, então, esse aqui é o meu arranjo. Né? N fatorial sobre N menos K fatorial. Então, olha, eu tenho 10 possibilidades ali dentro do meu conjunto. Dessas 10 possibilidades, eu vou tirar 3. Então, quantos resultados possíveis, quantos resultados, né, aqui diferentes eu posso montar? Aí N fatorial, esse 10 fatorial sobre N menos K, que vai dar 7 fatorial. Essa é a minha conta. Nessa situação, eu estou dizendo, olha, eu escolhi um cara que vai ser o primeiro, o outro vai ser o segundo, o outro vai ser o terceiro. A ordem importa. Mas eu posso ter situações onde a ordem não vai importar. Quando a ordem não importa, a gente passa para a combinação. Então, quando a ordem não importa, eu tenho a minha combinação. O que muda em relação ao arranjo? O que vai mudar é que agora tem resultados que eles são o mesmo agora. Na hora que eu listo, eu contabilizo eles como resultados diferentes, mas eles são, no fundo, o mesmo resultado. Então, por exemplo, aqui, só pegando isso que já está escrito aqui, né? Então, essa nossa sequência aqui de resultados para esse meu espaço amostral. Se eu disse, olha, a ordem não importa, então quando eu olho para o 0, 1, e olho para o 1, 0, 1 e 1, 1, 0, eles são a mesma coisa, o mesmo resultado para mim. Não importa a ordem, importa que tem 0, 1, 1. O 0 aparece uma vez e o 1 aparece 2 vezes, é isso que importa. Quantas vezes ele apareceu aqui? Ele apareceu 3 vezes. Então quer dizer que cada resultado que eu estou contando, ele vai tá numa proporção que eu preciso diminuir. Essa proporção que eu preciso diminuir é o meu arranjo, é o meu próprio arranjo dividido por K fatorial. Então, essa é a minha combinação. Eu pego a mesma quantidade de arranjos que eu fiz, só que cada resultado lá do meu arranjo, ele está repetido uma quantidade de vezes uma quantidade K fatorial. Então, eu preciso dividir por K fatorial. E é por isso que a minha combinação é N fatorial sobre N menos K fatorial vezes K fatorial. Então, permutação, ou aliás, regra do produto, arranjo e combinação. Então, essa aqui é que estava naquele capítulo 2 que eu pedi para vocês estudarem, que é algo que a gente já vem lá do ensino médio, né? Já a gente pisa bastante, então estou só fazendo uma rápida revisão aqui, né? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai utilizar essas regrinhas para poder contabilizar exatamente essa quantidade que eu vou multiplicar aqui. Então, quantas vezes eu vou multiplicar aqui? É isso que eu quero saber. Para fazer essa multiplicação aqui, para achar esse valor, a gente pode aplicar essa regra de técnica de contagem. Na verdade, a gente pode sempre estar aplicando alguma regra técnica de contagem. Eu tenho que tomar cuidado para aplicar, e como eu vou interpretar para aplicar aqui. Tá? Então, o que eu estou fazendo aqui nesse exemplo, para eu relacionar lá com técnica de contagem? O que eu estou fazendo é o seguinte: eu estou sorteando, eu estou pegando resultados em que o número 1 aparece 2 vezes. Ele pode aparecer na primeira posição, ou pode aparecer na segunda posição, ou pode aparecer na terceira posição. Sendo que quando eu olho os 3 de uma vez, ele tem que estar em 3, ele tem que estar em 2 posições, e a terceira posição tem que estar com 0, obviamente. Então, uma forma de eu interpretar é o seguinte: eu tenho duas posições para preencher.
eu quero que o número 1 apareça 2 vezes. Então, eu tenho 2 posições para preencher. A primeira posição vai dizer... Aqui, deixa eu dar outro termo. Deixa eu botar de uma outra forma, senão eu vou acabar confundindo vocês. Assim. Bora pensar assim. Eu tenho aqui um determinado conjunto. Esse meu conjunto tem número 1, número 2, número 3, o 4, 5, 4, 5, e assim vai até número n. Então, eu tenho um conjunto com números inteiros, de 1 até n. O que representa esses números? Eles representam em que posição saiu o que eu quero. Então, por exemplo, que posição saiu o que eu quero? Então, se eu sair 1, 2, esse 1, 2 significa que o meu resultado lá de jogar para cima 3 vezes, observar o que saiu, é 1, 1, 0. Então, apareceu 1 na posição 1, apareceu 1 na posição 2. E a terceira posição, obviamente, foi o 0. Se sair o 3, 5, daí só tem... Tá. É porque aqui eu tô... Tá, assim, então deixa eu melhorar aqui. Porque como eu botei que aqui vai até N, significa que eu estou pegando 10 vezes, tá? Aliás, N vezes. Se saiu 3, 5, significa, olha, a posição 1 é 0, a posição 2 é 0, a posição 3 é 1, a posição 4 é 0, a posição 5 é 1, a 6 é 0, a 7 é 0, assim vai até o enésimo cara. Se eu digo que saiu, olha, saiu 4, 5, 7, então é 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, até completar. E assim vai. Então essa é uma possível forma de representar os meus resultados. Vou ter N, eu vou observar N caras. Esses N que eu vou observar, para eu dizer em que posição apareceu o número 1, eu vou usar essa sequência aqui. Quando eu usar 2 numerozinhos, significa aparecer um 1 2 vezes. Se eu usar 3 numerozinhos, apareceu o número 1 2 vezes. Se eu usar 3 números, apareceu 1 3 vezes. Se eu usar 7 números, né, apareceu um 1 7 vezes, e assim por diante. No nosso exemplo aqui específico, o nosso N é 3, e tem 2 posições. Eu quero 1 2 vezes. Daqueles 3, eu quero 1 2 vezes. Então, pode ser 1 e 2. Deixa eu botar para cá para baixo. Deixa eu botar mais para cá para o lado. Então pode ser 1 e 2. Aí esse 1 e 2 vai indicar que é 1, 1, 0. Pode ser o 1 e o 3. 1 e 3 vai indicar 1, 0, 1. Pode ser o 2 e 3. O 2 e 3 vai indicar 0, 1, 1. Então são aqueles 3 resultados lá. Então o que eu estou fazendo aqui? Eu estou pegando de um conjunto que tem 3 elementos, eu estou tirando 2. Então estou sorteando de 3, 2 caras. Quantos resultados possíveis eu posso montar? Se eu achar que se a ordem influenciar, vai ser um arranjo. Se a ordem não influenciar, vai ser uma combinação. No nosso caso aqui, só um momento só.
Desculpa, porque eu estou trabalhando em casa aí tem algumas interrupções de vez em quando. Tá, então eu vou pegar de um conjunto que tem 3 números, 1, 2 e 3. Daqui eu vou sortear 2. Desse conjunto que eu vou sortear 2, que pode ser 1, 2, 1, 3, 2, 3, pode ser o 3, 2, 3, 1, a ordem não vai importar. Não importa a ordem que vai ser. Se vai sair 1 e 2 ou 2 e 1, é a mesma coisa. Significa a mesma coisa para mim. Significa a sequência 1, 1, 0. Então, de 3 possibilidades, eu vou sortear 2. E a ordem não importa. Então, é uma combinação N, K, K, onde meu N é 3 e o K é 2. O que significa aqui meu N? Significa o número de possibilidades que eu tenho, de posições em que eu vou colocar o que eu quero. Né? No caso aqui eu tenho 3. Poderia ter 10, poderia ser 20. Né? E esse K, esse 2 é quantas vezes eu quero que apareça exatamente aquilo. Então esse 3 aqui... Cadê aqui? Deixa eu não perder no quadro. Esse 3 bem aqui, ele é a combinação... Ele é a combinação do N, K, K. De 3 vezes que eu joguei, eu repeti meu experimento, eu quero que exatamente 2 vezes aconteça o que eu quero. Aí é o N fatorial sobre N menos K fatorial. Né? Nesse caso aqui, o N fatorial em cima é 3 vezes 2 vezes 1, sobre N menos K fatorial vai dar 2, então vai sobrar só o 3 ali, né? Então, esse é o experimento de Bernoulli. Essa é a minha regra do experimento de Bernoulli. Né? Que é o que está aparecendo bem... Cadê aqui? Se eu pegar aqui essa minha equação aqui, vou fazer o seguinte para ficar fácil riscar. Tá, então, quando a gente olha bem aqui, o que esse cara está fazendo? Ele está pegando e checando se o primeiro axioma das probabilidades... Aliás, a primeira axioma não. Está vendo se realmente é uma probabilidade usando o segundo axioma. O segundo axioma é o de que todo mundo tem que dar 1. Meu valor máximo de probabilidade é 1. Então, quando eu somo todas as possibilidades, tem que dar 1. E aí, deu 1 bem aqui. Então, cada termo dessa somatória aqui, que é NK, esse NK dentro desse parêntese, é a combinação do NKK, tá? Que eu usei ali uma outra forma de representar, mas é a combinação NKK. Então, NKK vezes P elevado a K vezes Q elevado a N menos K. Então, isso aí é exatamente o que a gente estava fazendo. Tá, aqui agora, que está mais para cá para cima. Exatamente esse termo aqui. Né? Só que aqui está com só uma representação diferente. Tá, então, esse é o experimento de Bernoulli. E bem aqui, pequeno aqui no canto, a gente tem o gráfico para esse cara já pensando em todas as possibilidades. Então, assim, eu já sei que eu posso calcular usando essa formulazinha. E eu posso calcular para qualquer situação. Olha, eu vou executar um experimento, onde esse experimento é repetir alguma coisa 1 milhão de vezes, 350 vezes, 15 mil vezes, não importa a quantidade. Eu vou repetir uma quantidade N de vezes. Eu sei
que em cada repetição só tem duas possibilidades, 0, 1, verdadeiro ou falso, se falso tem duas possibilidades. A probabilidade do 0 é tanto, a probabilidade do 1 é tanto, e não muda durante as rodadas. Não tem influência, não tem nenhuma condicional entre uma rodada e outra. Né? Entre uma rodada e outra, tudo independente. Então, se tem essas características, eu aplico essa regra. Eu quero saber, o meu N é 10 a 12ª, o meu K é 10 a terceira. Então, imagina se eu fosse listar todos os resultados possíveis e depois achar quantas vezes aparece 1 em K vezes 10 a terceira. Provavelmente eu não ia terminar. A não ser que eu botasse computador para fazer implementasse um algoritmo para fazer listar tudo para mim e depois contar, mas ia ser um esforço desnecessário. Eu posso fazer essa continha. Olha, qual é a probabilidade? Joguei para cima 10 elevado a 12 vezes. Qual é a probabilidade de que o número 1 apareça em 10 elevado a terceira vezes? Então é a combinação do N, K, K. Não tem sim, é a combinação do N, K, K, que é aquele N fatorial sobre N menos K fatorial sobre K fatorial, né? Aquela continha ali que qualquer calculadora científica faz. Né? Vezes o quê? A probabilidade, vou chamar só de P aqui, do meu sucesso. Quantas vezes eu quero que aconteça esse sucesso? 10 a terceira. Então, elevado a 10 a terceira, vezes 1 menos a probabilidade do sucesso, ou seja, que é o outro caso. Quantas vezes? 10 a 12ª menos 10 a terceira. Pronto, essa é a conta, já calculei a probabilidade. Não preciso listar nada, não preciso... assim, o esforço que eu vou ter é o esforço de resolver essa continha aqui. E o esforço é o mesmo para se N é 1 milhão, 2, 10, 1. Tá? Não importa qual é o tamanho do meu problema. O esforço, ele é sempre o mesmo, resolver essa conta. Então, qualquer experimento que tenha essas características, vou repetir alguma coisa N vezes. Dessas N vezes, independência em cada um. Só tem duas possibilidades. As probabilidades não mudam. Qual é a probabilidade de dessas N vezes, exatamente K vezes ocorrer o que eu quero? Aí eu uso essa equação. E calculei o que eu quero. Esse gráfico aqui, em cima, então, quando eu quero calcular para aparecer o zero, para 0 vezes aparecer o que eu quero, 2 vezes aparecer o que eu quero, 1 vez aparecer o que eu quero, 2 vezes aparecer o que eu quero, 3 vezes, e assim vai. Então, eu posso até montar um gráfico para fazer isso aí. Tá ok até aqui? Entenderam? Toda essa... Assim, a gente misturou muito do que a gente já falou, né? Entenderam? Mas conseguiram acompanhar? Entenderam? Tinham estudado? Tem dúvidas? Aproveitem logo para tirar dúvidas, que a gente vai começar a falar de variáveis aleatórias. Tá? Então, assim, esse é o experimento de Bernoulli, posso sempre aplicar. E o que é interessante desse experimento é eu observar que quando eu tenho as mesmas características, né, quando eu executo alguma coisa sobre as mesmas características, eu posso aproveitar um entendimento que eu já tinha antes. Então, se eu já tinha estudado um determinado problema antes, consegui generalizar e montar uma equação que calcula para mim a probabilidade. Se eu encontrar outro problema que tem as mesmas características, eu sei que eu posso aplicar a mesma equação para calcular as probabilidades. Eu vou só ter que ajustar os termos, os parâmetros. Né? Então, toda vez que eu encontrar um problema com essas mesmas características, eu uso essa mesma equação, eu só ajusto os parâmetros. Então, essa é a primeira vantagem, e aí isso a gente vai levar lá para variáveis aleatórias. A segunda coisa que a gente observa aqui é que eu estou trabalhando aqui, né? Então, risquei pra caramba aqui, listei, assim, comecei, né? Listei aqui o espaço amostral, e listei esse meu espaço amostral para a gente poder ver as coisas, visualizar. Mas a pergunta, ela pode ser simplificada de uma outra forma, é qual a probabilidade
vou chamar X. Vou dizer que X é eu contar quantas vezes apareceu o número 1. Qual é a probabilidade do X igual a 2? Então, eu vou executar meu experimento, repetir N vezes, e eu vou contar quantas vezes apareceu o número 1. X é contar quantas vezes apareceu o número 1. Então, eu quero saber qual é a probabilidade de que eu contei e deu 2. Então, executei ali o experimento, contei e deu exatamente 2. Aí, esse cara aqui, eu resolvo por essa conta. Né? De uma forma mais genérica, para o meu experimento de Bernoulli, eu tenho isso aqui. Então, executar o experimento e as características de Bernoulli. Vou contar quantas vezes deu sucesso, que é o meu X. Qual a probabilidade de que, quando eu executei e eu contei quantas vezes tinha sucesso, apareceram exatamente K sucessos. Aí, essa contínua. Aí eu posso repetir isso para o meu K0. Todas as vezes é negativo, nenhuma vez eu tive sucesso. Pode ser para quando o K é 1, para K é 2, até no máximo N. Eu joguei para cima N vezes, e qual é a probabilidade de que nas N vezes deram sucesso? Joguei, um exemplo, joguei na Mega Sena, eu jogo na Mega Sena todo dia, de um ano inteiro, eu joguei na Mega Sena 365 vezes, né? Então, todo dia eu joguei. Qual é a chance de que em um ano eu acerte uma vez? É um experimento de Bernoulli, só tem duas possibilidades, né? Acertar na Mega Sena ou errar. Se eu acertei ou errei hoje, não vai importar amanhã, né? Admitindo que tem sorteio todo dia, né? Na vida real não tem sorteio todo dia, né? Então, se eu acertei ou errei hoje, não vai importar de amanhã. Então, o que seria essa minha conta? Seria a combinação do N, que é 365, KK, onde meu K é 1. Então, a combinação de 365, 1 a 1, vezes a probabilidade de eu acertar na Mega Sena, aí teria que fazer lá a continha de qual a probabilidade de acertar uma vez na Mega Sena, né? Elevado a 1, então eu quero saber, acertei uma vez, exatamente uma vez, né? Vezes 1 menos a probabilidade de eu acertar na Mega Sena elevado a 364. Então essa é a resposta. Se eu joguei na Mega Sena todos os dias durante um ano, em 365 dias, com a probabilidade de acertar exatamente uma vez. E cuidado com isso, a probabilidade de acertar exatamente uma vez. Se eu perguntasse qual é a probabilidade de acertar pelo menos uma vez, aí eu teria que continuar aqui. Seria esse cara acertar uma vez, mais 365, 2 a 2, vezes P ao quadrado, vezes 1 menos P a 363. Então, seria eu acertar duas vezes, porque acertar duas vezes também se encaixa no que eu quero. De pelo menos uma vez, né? Eu quero saber qual é a probabilidade de eu ganhar pelo menos uma vez na Mega Sena em um ano. Aí seria mais 365, 3 a 3, eu poderia acertar três vezes. Vezes 1 menos P a 362. Né? E assim vai, até, por mais improvável que seja, mas que eu saiba que vai dar um número muito próximo de zero, eu tenho que considerar minhas contas. Eu acertar todas as vezes. Vezes P elevado a 365 vezes 1 menos P e elevado a zero. Né? Então, tomar cuidado com como é a minha pergunta. Se for, joguei no Mega Sena todos os dias, qual a chance de eu acertar exatamente uma vez durante um ano? Aí acertar exatamente uma vez durante um ano é só esse primeiro aqui. Acertar exatamente duas vezes durante um ano, aí é só esse segundo. Acertar
pelo menos uma vez. Aí é toda essa minha conta aqui. Aí percebam que cada situação dessa que eu passo, acertar exatamente uma vez, acertar exatamente 2 vezes, acertar mais do que pela uma vez, na verdade eu estou definindo eventos aqui dentro desse meu espaço amostral. Né? Para cada situação que eu passar, eu defino um evento. Tá? Errei todas as vezes, meu evento é esse aqui. Acertei pelo menos uma vez, é isso aqui. Né? Acertei exatamente 2 vezes, é o que está marcado em vermelho. Acertei, assim, eu nem acertei todas as vezes e nem errei todas as vezes. Então seria essa parte aqui. Né? Então eu estou dando eventos diferentes dentro do mesmo espaço amostral. E para todos esses casos, as minhas contas sempre seriam parecidas, que é usando essa regrinha aqui, né? Do experimento de Bernoulli, e aí eu vou combinando de acordo com o que eu estou perguntando. Né? Eu vou juntando de acordo com o que eu estou perguntando. Como, por exemplo, aqui, pelo menos uma vez. Aí eu somo todo mundo, do 1 até o máximo. A gente pode simplificar tudo, né? Colocando assim. Qual a probabilidade do meu x igual a n? Ou seja, qual é a probabilidade de que o meu número de acertos é exatamente n? Aí esse cara, exatamente o que a gente botou aqui, né? Esse aqui. A gente já falou. Essa continha. Mas eu também posso estar definindo outros eventos, que é qual a probabilidade do meu x maior ou igual a um determinado valor A. Qual a probabilidade do meu x entre A e B? Ou qual a probabilidade do meu x menor do que um determinado valor, menor do que um B? Então, para todas as situações, eu estou simplificando aqui o que eu estou representando. Mas estou simplificando, mas eu estou representando a mesma coisa, eventos. Lá dentro do meu espaço amostral, eu estou definindo eventos. Então, meu x menor do que b significa o evento em que, quando eu conto o número de acertos, esse número de acertos é menor do que b. Esse meu aqui, x entre a e b com a igualdade, significa que quando eu conto o número de acertos daquele meu resultado, o número de acertos daquele meu resultado está entre a e b, incluindo a e b. Esse vai. Então, eu represento de uma forma matemática que é mais concisa e que evita qualquer tipo de interpretação errada. Quando eu for escrever, eu posso não conseguir escrever de uma forma bem clara e a pessoa que vai ler ali entende algo diferente. Quando eu coloco desse formato, já está tudo aqui. Assim, não tem como entender de uma forma diferente. Quando a gente olha para cá, não tem como entender, mas o B está incluído ou não está incluído. Se eu fosse escrever com minhas palavras, eu poderia não deixar explícito se o B está incluído ou não. Aqui está explícito que o B não está incluído. Né? E para todos eles, a gente sabe, a gente consegue aplicar, fazer a continha usando aquela fórmula lá que a gente definiu agora há pouco. Né? É só, para qualquer um deles, a gente resolve apenas aplicando aquela fórmula. Entendido até aqui? Qualquer um deles a gente usa aplicando a mesma fórmula. Então, essas vantagens que a gente tem aqui, exatamente a vantagem que a gente vai ter trabalhando com variáveis aleatórias. Porque trabalhar nesse formato é como a gente trabalha com variáveis aleatórias. Então, trabalhar com variável aleatória eu tenho um determinado espaço amostral, que é esse. Esse meu espaço amostral tem lá os vários resultados possíveis.
Eu posso definir os eventos e fazer as contas todas aqui, mas em vez de eu ficar aí, eu vou passar para o eixo real. Vou trabalhar aqui no eixo real. E o que eu vou fazer? Para cada resultado possível, eu vou associar um número real. Digamos que esse é esse número bem aqui, esse resultado possível é esse outro número. Eu posso ter resultados que coincidem o número, não tem problema. Esse aqui é esse outro número. Assim vai. Então, para cada resultado possível, eu vou fazer um mapeamento para um número real. Então, se a gente pegar esse primeiro exemplo, primeiro caso lá em cima, esse aqui, deixa eu pegar aqui, pega bem aqui, tá mais. Esse bem aqui, deixa eu copiar lá para baixo. Se eu pegar esse mesmo exemplo bem aqui, aqui meu espaço amostral, eu vou fazer um mapeamento para o meu eixo real. O que eu preciso definir muito bem é que regra eu vou usar para fazer esse mapeamento. Isso eu tenho que tomar bastante cuidado. É contar o quê? O número de zeros, contar o número de somar o número de uns. Assim, eu posso definir, para cada resultado desse, associar um número real, eu posso definir várias regras diferentes. Eu tenho que deixar bem claro qual é a minha regra. Então, a minha regra, o meu X aqui vai ser contar 1. Então, contar quantas vezes apareceu o número 1. Essa é a minha regra. Então, se essa é a minha regra, esse primeiro resultado aqui, eu vou mapear ele para o 0. Esse outro bem aqui, eu vou mapear para o 1. Esse aqui eu também vou mapear para o 1. Esse outro aqui eu também vou mapear para o 1. Então, esses três caras vão para o valor 1. Esse outro aqui, ele vai ser mapeado o valor 2. Né? Junto com esse outro aqui, vai ficar um monte de seta misturado, mas... E esse outro aqui é a mesma coisa, né? Todo mundo para o valor 3. E esse último aqui, ele vai ser mapeado para o valor 3. Né? Então pronto, esse é o mapeamento que eu fiz. Toda vez que eu falar, olha, o X deu 3. Então, se o X deu 3, significa que saiu o valor, o resultado foi 1, 1 e 1. Se eu disser, olha, o X foi 2, significa que saiu 0, 1, 1, ou saiu 1, 0, 1, ou saiu 1, 1, 0. Um desses três resultados saíram. Toda vez que eu falar 1, ou 0, 0, 1, 0, 1, 0, ou 1, 0, 0. E o 0 é só lá o 0, 0, 0. Se eu disser, olha, o X... vou também aqui, X entre 1 e 2. X entre 1 e 2 significa esses aqui. X entre 1 e 2 significa esse evento aqui. Incluindo 1 e 2, né? Que aqui no meu eixo real é bem simples, é esse intervalo aqui, né? Do 1 até 2, incluindo 1, né? Incluindo 2. Usando aquela notação lá. Então, variável aleatória é isso, a gente passar para o eixo real, para trabalhar com o eixo real. E os meus eventos vão ser definidos, então, nesse formato. Probabilidade... Aliás, os meus eventos vão ser definidos nesse formato. X igual a um determinado valor, X maior ou igual a um determinado valor, X entre um valor. E a igualdade pode aparecer ou não, né? X menor do que 1.
um valor, e se vai. Então, eu posso estar combinando evento, pois olha, x, pois olha, x entre 1 e 5, ou, no caso, na união, né, ou x entre 4 e 7. Então, dois eventos diferentes. O evento é x entre 1 e 5, o outro evento é x entre 4 e 7. Entre eles tem interseção, né, que é do 4 até o 5. Aqui é bem mais simples eu representar de uma forma única, que vai ser esse cara aí, significa x entre 1 e 7. Então, essa minha união aqui, desculpa, a interseção, estou falando união, botei interseção, mas essa união aqui é isso. Então, eu resolvo aqui essa união pensando em números, do que a gente sabe trabalhar com eixo real. Eu não preciso ir lá no meu espaço amostral, listar todo mundo, olhar quem faz parte de um conjunto, olhar quem faz parte do outro. Da mesma forma, poderia ter colocado aqui, não estava antes, a interseção. Aí se for a interseção, se for a interseção, então é do 4 até o 5. Né? Do 4 até o 5. Então é a mesma coisa. Em outras palavras, se eu perguntar qual a probabilidade disso aqui acontecer, é a mesma coisa que qual a probabilidade desse outro acontecer. Né? Então eu consigo pensar e organizar as ideias e definir meus eventos usando aqui a matemática básica, que é muito mais assim, simples assim, do que eu ter que listar tudo. Ter que listar todos os resultados e olhar um por um é algo simples e fácil quando eu tenho poucos resultados. Se eu começar a ter problemas com milhões de resultados possíveis, listar tudo e começar a achar esse faz parte do meu evento, esse não faz, a minha interseção está aqui, a minha união está ali, aí eu começo a ter um trabalho, um trabalho descomunal que às vezes é só para resolver a primeira linha da minha conta. Então, quando a gente vai para variável aleatória, as coisas simplificam. Então, em variáveis aleatórias, a gente vai estar trabalhando no eixo real, os meus eventos vão estar sendo definidos dessa forma e as minhas probabilidades vão estar sendo calculadas, na maioria das vezes, com base em experimentos que já foram feitos antes. Essa é uma das vantagens. Assim, quando eu for trabalhar com a variável aleatória, e ali os exercícios, obviamente, eu vou passar e tudo mais, a gente vai ter que definir a variável aleatória. A gente vai ter que ir lá, desde o início, no espaço amostral, pensar nos possíveis resultados, montar tudo, definir a variável aleatória até chegar aqui. Mas na prática, quando a gente for usar, trabalhar com a variável aleatória, a gente não vai fazer tudo isso aí. A gente vai precisar fazer agora para entender, para ficar bem fixado e entender o que significa. Mas na prática, no mundo real, digamos assim, a gente normalmente não precisa definir uma variável aleatória. A gente entende quais são as características do problema e das características do problema, a gente encontra qual é a variável aleatória que se encaixa com ele. Então, por exemplo, você já conhece uma variável aleatória, que é a variável aleatória de Bernoulli. Toda vez que tiver aquelas características que a gente falou agora há pouco, né? N repetições, independente entre cada um, só tem duas possibilidades, as probabilidades não mudam, a probabilidade de x é exatamente igual a tal coisa. Aí eu vou procurar a variável aleatória de Bernoulli. Se eu não lembro de cabeça aquela equação ali, que era grandona. Mas eu sei que tem uma variável aleatória que tem essa característica. Eu vou lá, pego o livro de probabilidade, de estatística, de estocástica, qual for, e procuro a variável aleatória que se encaixa nessa característica. Eu vou encontrar lá a variável aleatória de Bernoulli. Vai ter lá bem explícito qual é a equação que eu uso para fazer a minha continha. Então, por exemplo, aqui no livro, no capítulo 2, no capítulo 3, quer dizer,
Cadê? Aqui, distribuições especiais. Então, tem várias distribuições específicas. Distribuição de Bernoulli, aí tem as características dela e como é que eu faço a conta. O gráfico, distribuição geométrica. Como é que eu faço a conta para distribuição geométrica? Aqui em cima tem dizendo quais são as características de distribuição geométrica. Tem o gráfico da distribuição geométrica. A binomial, que é nosso Bernoulli. Então, quando a gente vai para a variável lateral, a gente chama de binomial, tá? Bernoulli é o nome do experimento que é feito. A minha variável lateral binomial é que é definida em cima do experimento de Bernoulli. Aí aqui tem as características, que eu vou ler aqui exatamente quem estava falando, aquelas características, e aqui está a definição de como é que a gente faz a continha. Se for, tenho a binomial negativa, tem outras características. Tenho hipergeométrica, outras características. Tenho Poisson, que é uma que a gente vai tratar depois. Tem aqui também como é que faz a continha dele. Né? Então, eu entendo as características do problema e procuro a variável aleatória que se enquadra nessas características. O que é preciso eu saber? É saber trabalhar com isso aqui, entender o que significa o P de xk, entender assim, os parâmetros. Por isso que é importante a gente ter esse conhecimento desde o início, de teoria das probabilidades, de independência de eventos e tudo aquilo. Tanto porque a gente vai precisar, quando for trabalhar com variáveis aleatórias, tanto para poder entender por que a variável aleatória tem aquele formato, né? Porque eu uso aquela equaçãozinha para fazer a minha conta. Pai, mas você tá jogando Pikachu, então eu posso jogar? Não, não. Por quê? Só um momento, ó. Opa, voltei. Então, assim que a gente trata de variável aleatória. Um momento, ó. Tá, desculpa. Tá, então, assim que a gente trabalha com variável aleatória. Né? Uma coisa importante. O que a gente está tratando agora, né, são situações onde esses meus eventos, que eu vou definir em termos do x, meu x assume um valor tanto. A gente tratou situações onde esse x são números inteiros. Esse x, assim, as possibilidades que ele pode assumir no eixo real vai definir se ele vai ser discreto ou contínuo. Que é basicamente aquela ideia do contável ou não contável. Então, a gente tem experimentos onde meu espaço amostral ele é contável. Então, por mais que ele seja infinito, eu consigo listar os meus resultados todos. Então, é a mesma ideia aqui. Se a minha variável aleatória assume valores discretos no meu eixo real, por mais que tenha uma quantidade infinita de possibilidades, mas ele assume valores discretos, e eu consigo botar pelo menos 2 na sequência, aqui é o 1 e esse outro é o 1,01. Se eu consigo colocar pelo menos 2 na sequência, isso é uma variável aleatória discreta, e aí eu trabalho de uma forma. Basicamente, a gente vai estar trabalhando com somatórios, a gente vai estar somando as probabilidades. Então, para cada possível resultado, quando a gente está no discreto, para cada possível resultado, eu vou ter uma probabilidade, e quando eu quero acumular essas probabilidades, a probabilidade do x menor do que tanto, a probabilidade do x entre tanto e tanto, a gente simplesmente soma tudo. Há outras situações onde esse meu x, dentro do meu x real, ele assume valores, por mais que eu esteja num intervalo delimitado, dentro desse intervalo, ele assume qualquer valor real. Como ele assume qualquer valor real, eu não consigo definir 2 resultados possíveis. Né?
Assim, a sequência de um, depois outro. Então, por exemplo, eu estou medindo a temperatura. Vou fazer um experimento que é medir a temperatura. Nesse meu experimento que eu medi a temperatura, eu fiz a primeira observação, e a primeira observação deu uma temperatura de 35,07. Eu sei que aumentou o mínimo que podia aumentar. Ele aumentou um pouquinho só, assim, o mínimo que podia aumentar. Qual é esse próximo número depois do 35,07? Eu não tenho como dizer qual é esse próximo número. É o 35,0700000000001. Não tem como dizer qual é esse próximo número. Porque aqui eu estou trabalhando num intervalo contínuo. Aí dentro do intervalo contínuo, eu tenho uma quantidade infinita de valores, e essa quantidade infinita de valores, ela não me permite listar esses resultados. Então, eu posso ter dois tipos de variável aleatória, discreta e contínua. Estão relacionados ao meu espaço amostral. Se o espaço amostral é contável, variável aleatória é discreta. Se o meu espaço é incontável, variável aleatória é contínua. Na prática, variáveis discretas são quando eu tenho uma quantidade de resultados discretos, que eu posso ver resultado por resultado, posso olhar ali e enumerar, colocar pelo menos alguns numa sequência, mesmo que eles sejam infinitos. Normalmente contagem, contar número de pessoas, contar número de carros, contar vezes que ocorre cada coisa. E eu posso ter variável aleatória contínua, onde vão ser, normalmente quando está associado com alguma uma condição física, medir a temperatura, medir um sinal, medir o ruído, medir profundidade de um lago, então, alguma coisa onde eu vou medir algo físico. Aí seria a variável aleatória contínua. E o que vai mudar na variável aleatória contínua é que a gente não vai estar trabalhando com somatória, a gente vai estar trabalhando com integrais, porque as probabilidades em variável aleatória contínua vão estar relacionadas com áreas da minha função. Em ambos os casos, tanto faz ser variável aleatória discreta ou contínua, a gente vai estar definindo funções para calcular as probabilidades. Então, eu vou ter sempre, para qualquer que seja o caso, qual a probabilidade do x, assumir um determinado valor. Assim, de um modo mais genérico, qual a probabilidade do x ser menor ou igual a um determinado valor. Vou botar assim porque isso vale tanto para variável aleatória discreta quanto contínua. Aqui tá. X menor que determinado valor. E eu vou ter uma função que vai depender exatamente desse meu valor A. Se for a variável discreta, para fazer essa conta, eu vou usar essa minha função, vou somar, fazer somatórios em cima dessa minha função. Essa é a ideia. Variável discreta. Se for a variável contínua, eu vou estar integrando em cima dessa minha função de A. Essa função que eu vou utilizar, a gente chama de função densidade, função distribuição de probabilidade ou função massa acumulada de probabilidade. Depende do que eu estou trabalhando. Tá? Então, aqui em variável aleatória, cadê? Conceitos. Aqui, ó. Função massa de probabilidade. Então, a minha função massa de probabilidade, ela vai estar trabalhando diretamente com a igualdade. E eu vou ter a função massa acumulada, que é essa outra aqui. Depende do livro, depende do material que a gente estuda, ele apresenta uma função e depois a outra. Né? Deixa eu ver aqui como é que... Só não lembro como foi que ele apresentou aqui. Vai ser usada a função de distribuição de probabilidade... Função densidade de probabilidade. Tá, aqui você está apresentando a função densidade. Tá, mas assim, para toda variável aleatória, a gente sempre vai definir uma função. Vai definir um par de funções, na verdade. Mas tendo um, a gente acha outro. A função densidade de probabilidade, ou a função massa de probabilidade, que é essa que definiu aqui.
que aí eu uso para a variável discreta somando, acumulando as coisas, ou eu vou ter a função distribuição de probabilidade, onde as coisas já estão acumuladas. Deixa eu colocar aqui, que é mais fácil. Então, essa aqui seria a minha função distribuição de probabilidade ou função massa de probabilidade, onde a gente vai estar calculando qual é a probabilidade da minha variável aleatória assumir um valor menor ou igual a um determinado valor A. Aí eu uso a função somando ou integrando, se for discreta ou contínua. A outra função que é definida, que é a que está usando lá no material online, é a função densidade de probabilidade ou a função massa de probabilidade, que é, na verdade, essa função bem aqui, a função em si. Se olhar para cá, eu tenho funções. Então, eu vou definir uma função densidade de probabilidade, que vale para discreto e contínuo. O conceito é o mesmo, mas a forma como eu trabalho depende se é discreto ou contínuo. Então, eu sempre vou ter uma função definida, que é isso que a gente está colocando aqui no livro. Então, a função geométrica. A minha função geométrica, que é eu repetir, é parecido com o experimento de Bernoulli, eu repetir várias vezes a mesma coisa, em cada repetição só tem duas possibilidades, é independente, as probabilidades não mudam, mas eu vou repetir até ser verdadeiro o que eu quero. Então, eu vou jogar a moeda para cima até sair cara. Qual a probabilidade de eu, na primeira vez, tirar cara? Qual a probabilidade de eu ter que jogar a moeda para cima 2 vezes até sair cara? De eu jogar a moeda para cima 3 vezes até sair cara? Qual a probabilidade de jogar a moeda para cima 100 vezes só na centésima vez vai sair cara? Vieram 99 coroas e só na centésima vez veio cara. Então, essa é a minha distribuição geométrica. Aí, isso aqui na tela é a função densidade, densidade de probabilidade da minha função geométrica. Se a gente for lá para as contínuas, é a mesma ideia. Eu tenho, vou pegar aqui a exponencial, por exemplo. Eu tenho a característica da exponencial e essa minha exponencial, ela também tem uma função. Então, aqui f de x é lambda exponencial de menos lambda x para x maior que zero. Depois, em outra aula, a gente vai entender. Tanto é que a exponencial é bem importante para a gente vai trabalhar bem com ela. Mas, sendo definida uma função, tem as características para trabalhar com variável aleatória contínua exponencial. A gente vai também falar disso. O que é importante agora eu quero deixar fixo, que essa distribuição ela já não é discreta, ela é contínua. E aí a forma como eu vou trabalhar com ela vai mudar. Eu não vou trabalhar somando as coisas, eu vou trabalhar integrando essa função aí. E é por isso que aqui o gráfico dela é um gráfico contínuo. Um gráfico onde eu vou, em cima dele, calcular áreas. Né? Então aqui, essa é a forma de gráfico que eu tenho. Se eu pegar a gaussiana, por exemplo, aqui, olha o meu gráfico, um gráfico contínuo, mesmo que eu estou trabalhando com variáveis contínuas. E aí, se eu quiser calcular probabilidade, eu tenho que calcular áreas aqui em cima desse gráfico. Né? Lá na discreta, cadê aqui? Os meus gráficos são nesse formato aqui. Não tenho valores contínuos, né? Não tenho um gráfico contínuo, eu tenho um gráfico discreto. Exatamente porque nessa situação a minha probabilidade já é a própria altura do gráfico. Cada valorzinho desse de altura já dá a probabilidade. Não preciso calcular áreas aqui, basta eu somar. Então, para esse exemplo bem aqui, se eu quiser saber qual a probabilidade do meu x ser menor do que 10, aí basta eu somar os valores direto aqui no gráfico. Do 0, do 1, do 2, do 3, do 4, até o 9, né? Eu disse abaixo de 10. Então, abaixo de 10 não inclui 10. Então, basta somar esses valores desses pontinhos, essas alturas, né? Então, por exemplo, o 0 está no 0, o 1 está no 0,3, o 2 está mais ou menos no 0,21. Então, vou somando esses valores. Eu trabalho com a minha variável discreta.
Olha só. Então, assim, alguém tirar alguma dúvida agora? Já tinham começado a estudar essa parte de variáveis aleatórias? Lá no SIGA, eu coloquei uma lista de exercícios que a gente ia trabalhar com ela, mas aí a gente acabou não entrando aqui, porque assim, como teve coisa para recuperar da aula passada, não teve aula semana passada, então a gente não conseguiu entrar aqui nessa lista. Mas nossa próxima aula vai ser em cima dessa lista, tá? Então, para nossa próxima aula, tentem, assim, estudem, né? Peguem que já expliquei hoje, estudem. O que eu estou explicando, sempre lembrando, o que eu estou explicando é sempre tentando dar para vocês o entendimento da interpretação das coisas. Mas vocês precisam ler, precisam pegar o material, ler e ver as continhas que tem lá, e a gente vai tirando dúvidas, tentem fazer exercício. Com base nisso, nesse estudo, tentem fazer essa lista aqui. E aí, na próxima aula, nosso estudo vai ser diretamente em cima dessa lista, tá? Estou já preparando também a primeira atividade valendo nota. A primeira atividade valendo nota vai ser com base no que a gente vai tratar de variáveis aleatórias, um pouquinho daquela parte inicial de ter as probabilidades e mais a parte de variável aleatória. E eu vou deixar aberto no CIGA por um bom tempo. Próxima aula eu já estou postando a atividade, ela vai incluir coisas que a gente ainda vai ver, mas ela já vai ficar aberta lá para vocês irem fazendo aos poucos, tá? Mas para a próxima aula, peguem essa lista e tentem resolver essa lista, e durante a aula que vem a gente trabalha diretamente em cima dela. O material desse livro online, ele é suficiente, tá? Vocês podem pegar outros livros, por enquanto o assunto ele é bem... Qualquer livro vai ter o material. Qualquer coisa você já tem e-mail, né? marcelina.fpa.br, podem tirar dúvida por lá. Qualquer coisa a gente marca um horário para entrar, né? Tirar dúvidas. E se alguém tiver uma dúvida, alguma consideração... Assim, eu acabei não postando da aula passada ainda o vídeo, mas eu estou gravando esse, já posto agora lá no Cigar mesmo o link para os dois vídeos, da aula passada e da aula de hoje. Né? Professor, Certo. a próxima aula síncrona você vai fazer na segunda-feira ou vai ficar para quarta? Não, semana que vem ainda fica na quarta, aí depois a gente marca uma na segunda. É feriado, na verdade. E é isso aí, ainda tem um feriado, nem lembrava do feriado, mas... Tá, mas aí fica para outra semana, aula síncrona na segunda e na quarta. Tá certo. Tá? Beleza, então. Obrigado aí. Qualquer coisa, pode entrar em contato.